Esse tutorial é sobre o Google Classroom. Aqui eu estou na aba inicial do Google com meu e-mail já logado e eu vou aqui nos novos pontinhos no ícone Google Apps. Lá embaixo eu vou ter o Google Sala de Aula ou Google Classroom e aí eu vou selecionar ele. Percebam que além do Classroom eu tenho aqui, o Google Drive, o nosso famoso Gmail, Google Meet, o Google Documentos ou Docs, o Google Planilhas, apresentações, o Keep é uma possibilidade aqui também de blocos de nota, o Jamboard, o Google Sala de Aula, entre outras plataformas, certo? Vamos ao Google Sala de Aula. Chegando aqui no Google Sala de Aulas, de início, quando não se tem uma sala de aula logada ou criada, aqui está vazio, tendo apenas a possibilidade de criar uma sala. Para criar uma sala, a gente vem nesse ícone. E aqui eu tenho a possibilidade de participar de uma turma, quando alguém me fornece um código de turma para eu participar. Ou eu posso criar uma turma. E aí quando eu for criar uma turma, ele vai pedir o nome da turma, certo? Aqui eu já tenho uma sala teste criada. E aí eu vou entrar dentro da sala. Quando eu entro dentro da sala teste, da sala de aula criada, essa visão é a visão inicial, que é a visão do mural, certo? Quando eu falei que a gente pode entrar numa turma pelo código fornecido, o código é esse daqui, ó. Cada turma tem o seu código específico, certo? E aí eu posso colocar uma foto aqui ou posso selecionar um tema dos que já estão pré-definidos. Aqui no mural vão estar postadas todos aqueles conteúdos, atividades e avisos que nós estamos postando na sala de aula e eles sempre estão do conteúdo mais recente para o mais velho. Sempre vai estar em cima aquilo que eu postei recentemente. E aí eu vou aqui, atividades, certo? Eu tenho um mural, atividades, pessoas e notas. Vou aqui em pessoas logo, depois vamos para as atividades. Aqui em pessoas, eu posso adicionar nessa aba de cima professores. Além de mim, eu quero que outras pessoas postem conteúdo nessa sala. Então, nela eu vou selecionar quem eu quero que seja moderador desta sala de aula, certo? Aqui podendo, por exemplo, estar participante, coordenador, direção, pessoas que vão estar ali sempre conferindo como está o andamento da sala de aula e coisas afins. Aqui embaixo eu vou estar adicionando os meus alunos e essa forma de adição sempre é utilizando o e-mail daquele que será convidado para a turma, porque aqui quando eu colocar o e-mail da pessoa, ela receberá um convite para então ser participante da turma caso aceite. Vamos para atividades. Em atividades vai me aparecer esta possibilidade aqui, criar. E aí o que é criar? É atribuir trabalhos para a sua turma, criando atividades e perguntas, usando tópicos para organizar as atividades em módulos ou unidades e ordenando seu trabalho do jeito que você quer que os alunos vejam, ou seja, alternar ou alterar o layout de acordo com a necessidade. Quando eu tenho aqui, atividade, é qualquer tipo de atividade, certo? E aí eu vou explicar isso quando eu entrar no ícone. Atividade com teste seria uma atividade que obrigatoriamente tem um formulário para ser feito. Então, em cima é qualquer atividade, tendo formulário ou não. Embaixo, atividade com teste é toda e qualquer atividade que obrigatoriamente levará consigo um formulário. Pergunta seria um tópico no formato de pergunta que as pessoas poderiam responder. Aqui não seriam várias perguntas que o aluno responderia. Seria uma pergunta por vez. Seria um tópico em forma de pergunta. Material é quando eu vou postar, por exemplo, eu não quero postar uma atividade, mas eu quero postar algo que eu acho interessante, aquele material que eu usei na minha aula, e aí eu vou clicar nele. Tópico
quando, por exemplo, eu vou separar meu conteúdo aqui por bimestre. Então vamos lá, primeiro bimestre. E abaixo de primeiro bimestre vai ser todo o conteúdo que eu vou criar. Então quando eu for criar minha atividade, minha pergunta, meu material, lá vai dar a opção de eu colocar, selecionar o tópico. Eu vou criar um tópico aqui. Tópico teste, certo? E vou adicionar. Lá na frente vocês vão entender onde eu vou usar esse tópico teste. E aí vamos dizer aqui que eu tenho um material, né? O título do material, primeiro, aula 1. Aula 1. Descrição é opcional. Aqui eu só tenho uma sala. Caso eu tenha mais de uma turma, ele vai me dar a opção de postar em todas as turmas, só em uma e mais de uma. Aqui se todos os alunos podem ver ou não, se não, quais alunos podem. Tópico. Lembra aquele tópico teste? Pronto. Aqui, por exemplo, se for de uma disciplina, eu vou selecionar ela, né? Selecionar o tópico teste. Então, quando eu postar esse tipo de material, vai aparecer abaixo desse tópico. Vamos dizer assim, semana 1, semana 2, semana 3, eu estou separando o conteúdo por semana. Adicionar seria o tipo de material que eu posso adicionar. Eu posso pegar algo que está no meu Drive. Posso postar algo aqui vindo de um link, vamos dizer assim, eu tenho um link do YouTube, eu vou postar aqui. E aí ele vai me dar a permissão para postar. Eu tenho lá minha aula gravada, eu quero postar, eu vou postar ela pelo link, né? Eu vou copiar o link e colar aqui e automaticamente postar. Um arquivo que eu posso pegar do computador, do Drive ou de qualquer outro local, sempre fazendo upload. Ele vai abrir, ó, só para mostrar, vai abrir essa página. Sempre que abrir essa página, ele vai me dar a opção de eu pegar um documento recente, fazer upload, ou seja, carregar de um lugar para esse daqui. Nesse caso aqui, eu vou pesquisar um documento na minha área de trabalho e vou colar aqui. Pesquisar no Drive ou algo que está com estrela, que está como favorito. Criar, seria para criar qualquer tipo de documento, né, aqui, utilizando documentos, planilhas, ou apresentações, planilhas, desenhos ou formulário. Certo? Então aqui eu vou ter o adicionar e o criar, certo? E aí ao final disso tudo eu vou lá e posto o meu conteúdo. Tendo postado, ó, tópico teste, aula 1 está aqui. Vamos aqui à atividade. Quando eu abro a atividade, ele vai me dar a opção de colocar o título. Qual é o título que eu quero que apareça nessa atividade? Qual é a instrução que eu quero nessa atividade? Certo? Essa atividade vale pontos? Sim. Se sim, vale quantos pontos? Ou ela é sem nota? Ela tem prazo de entrega? Qual é o prazo? Aqui eu vou selecionar até quando o aluno pode fazer. Tópico, eu vou colocar em um tópico? Sim, não, né? E aí, como é que eu vou criar essa atividade? Esse documento é um similar ao Word, onde eu vou pegar, por exemplo, um texto. Vou colocar aqui embaixo, dentro desse documento, eu vou colocar as perguntas que o aluno tem que responder, né? E aí, quando eu clico aqui, ó, ele vai gerar o documento aqui e automaticamente ele vai abrir a aba para eu fazer as intervenções no documento. Tudo o que eu modificar dentro deste documento vai aparecer nesse documento aqui. E aí, quando eu criei o documento, vai aparecer isso aqui. Os alunos podem visualizar o documento, podem editar o documento ou fazer uma cópia para cada aluno, né? Então aqui, se o aluno visualizar, ele não pode editar. Se ele pode editar, nesse caso aqui, toda vez que um mexer, todos vão ver o que ele mexeu. Fazer uma cópia, ou seja, cada aluno vai receber uma cópia diferente do trabalho, do mesmo trabalho, só que cada aluno terá o seu. E aí a gente pode mandar para os alunos visualizarem. E aí, quando eles forem responder, eles batem a foto e devolvem pela própria atividade, porque ele dá a opção de fazer esses anexos, certo? Fiz meu material e tal, aqui eu vou postar e vai aparecer automaticamente lá na frente. E aí aqui, atividade com teste, vocês vão ver que obrigatoriamente, ó, criando formulário. Quando eu clico aqui no formulário, ele vai me dar a opção de modificar esse formulário ou atribuir vida a ele. Por exemplo, eu vou vir aqui
no nome desse formulário, vou colocar aqui, Forms Test. Quando eu alterar o nome deste documento, pronto, eu alterei aqui o nome do documento. Se eu atualizar essa página, quando eu postar vai aparecer aqui o nome do documento, certo? Aqui em cima já aparece, ó, como o for, né, de forms. E aí eu vou fazer um outro tutorial mostrando como fazer o formulário, para não ficar muito extenso nesse vídeo aqui, ok? Mas de forma geral, esse é o ambiente do nosso Google Classroom.